Sejam então todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do sexto simpósio do Grupo de Pesquisa Cristianismo e Interpretações, onde estamos discutindo os desafios do fundamentalismo para os estudos bíblicos e teológicos. E nesta manhã, nesta mesa de conversa, de debate desta manhã, nós da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte estamos trazendo uma proposta de discussão, de conversa, onde queremos falar com vocês sobre o tema o lugar de fala no fundamentalismo bíblico. É um tema que é transversal, a gente está dialogando aqui um pouco com a sociologia, né, um pouco com a teologia, e também, de certo modo, com a antropologia em alguns aspectos. Então, a gente é um tema um pouco transversal. Né? Oferecemos esse tema porque achamos que pode ser uma provocação interessante. Meu nome é Augusto Livre, sou professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, tenho mestrado em Sagrada Escritura, feito com muita alegria e com muito prazer com a Unicap, né, com o curso de pós-graduação da Unicap, e minha área é justamente hermenêutica e interpretação, né, minha área de formação no mestrado. Abro aqui para, então, os colegas se apresentarem. Pronto, bom dia ao professor Augusto, bom dia a todos e todas. Tem muita gente boa, muita gente conhecida, não é? Já identifiquei aí que nos acompanham, então é uma alegria também estar compartilhando convosco esse momento. Sou professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, tenho mestrado em Teologia Bíblica na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, na Itália, e tenho interesse particular no campo bíblico, de um modo geral, pelo profetismo e pela obra lucana. Então, um polo no Antigo e um polo no Novo Testamento, e no momento estamos também tentando concluir uma tese de doutorado. Então, é com alegria que a gente está aqui. Bom dia, professor Augusto, bom dia, professor Cornélio, bom dia aos demais amigos que estão presentes nesse momento tão importante, tão salutar para nós, né? Então, sou o professor Márcio, também da Faculdade Católica aqui do Rio Grande do Norte, né? Tenho mestrado em Sagrada Escritura pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAG, né? Lá desenvolvi uma pesquisa sobre a ética do cuidado com o empobrecido no livro do Deuteronômio, né? Também sou membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém, a alegria de participar também com muitos dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui nesse dia, né? Um abraço especial para todos eles, tá? Muito bem. Então, depois dessa apresentação mais formal da gente, vamos então começar a conversar um pouco sobre essa questão. Nosso tema, então, é o lugar de fala no fundamentalismo bíblico. E aí uma primeira coisa que a gente quer começar a conversar não tem como não começar por aí, sobre o fundamentalismo. Né? Irmã Ila, ontem à noite, eu penso que todos aqui, ou praticamente todos acompanharam a conferência, fez uma fantástica apresentação, né, sobre o tema do fundamentalismo, e ela deu enfoque especialmente nos desafios, fez um resgate histórico, e deu enfoque nos desafios do fundamentalismo para o estudo bíblico e teológico. E hoje a gente quer retomar ainda alguns elementos do fundamentalismo, introdutórios, só para a gente poder não perder esse chão de onde a gente está querendo conversar. Não é? E aí, no primeiro momento, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é fundamentalismo. E aí o Cornélio vai puxar um pouquinho para a gente isso. Bem, então, partimos sempre da pergunta, não é? O que é fundamentalismo? Eu esqueci a técnica de que devemos esperar uns segundinhos, não é? Pronto, muito bem. Então, entre nós, conversando, não é, um pouquinho antes da nossa apresentação mais formal, traçávamos, de fato, algumas perguntas para nortear a fala, e a primeira pergunta era exatamente o que é fundamentalismo e quais são as suas características. Posteriormente, faremos o link, não é, com
tema e o conceito de lugar de fala para fazermos essa relação. Mas é imprescindível, mesmo como o professor Augusto falou, a gente já tendo ontem escutado uma explanação brilhante, né, da professora Aila, não apenas sobre os desafios, mas aquela iluminação histórica foi muito importante, foi fundamental para compreendermos esse fenômeno, mas mesmo assim nós hoje retomamos ainda alguns aspectos históricos, porque eles nos ajudam não apenas a compreender mais ainda o fenômeno do fundamentalismo, a nos sentirmos desafiados diante dele, mas esse resgate histórico ajuda-nos a compreender também o atual cenário, o atual contexto sociopolítico e religioso do Brasil. Então, compreender as origens do fundamentalismo nos ajuda a compreender também esse momento tão turbulento, tão difícil que nós vivemos em nosso país, não apenas pela pandemia do coronavírus, mas por tantas pandemias sociais, humanas e por aí vai, não é? Então, fundamentalismo, conceituando brevemente, é um conceito que designa um fenômeno religioso originado no campo cristão protestante norte-americano, não é? Entre o final do século XIX e o início do século XX, num contexto de acelerados processos de transformação, especialmente com a urbanização, a industrialização e o avanço científico. O fundamentalismo surge, então, como reação, né, do movimento conservador protestante dos Estados Unidos a tudo isso, a essa gama de acontecimentos efervescentes que certamente modificavam e a uma velocidade bastante acelerada o rosto, né, do país, no caso dos Estados Unidos. E diante de tudo isso tem uma reação nesses setores conservadores de tentarem combater o chamado modernismo e a teologia liberal também em plena efervescência na época, né? Então, esse não movimento, o fundamentalismo não é um movimento propriamente, mas esse fenômeno, né? Então, ele surge com a pretensão de conservar, diante dessas transformações, os aspectos fundamentais e fundacionais da fé, como eles concebiam. Porém, por trás desse discurso da conservação estão pretensões de hegemonia e até mesmo de eliminação do pensamento diferente, sem a mínima abertura à tolerância e ao diálogo, não é? A intolerância e a falta de capacidade ao diálogo, na verdade, como nós sabemos, pode facilmente desembocar em violência, e o fundamentalismo, ele contribui bastante para isso. É interessante porque, ao compreender a história do fundamentalismo, em alguns momentos a gente pensa que, na verdade, é um fenômeno que está surgindo agora no Brasil, exatamente, não nesse ano, mas nesses últimos anos, nesses últimos tempos, porque aquilo que eles pretendiam, né, os, digamos, expoentes da corrente, que mais tarde se consolida como um fenômeno que vai se expandir também para outros campos, não fugindo do campo religioso, indo além, aliás, abarcando a política, a economia e a própria ciência. Mas, de início, ele se caracterizava como uma tentativa de abafar, não é, o avanço científico com um pensamento negacionista, com um combate exacerbado ao ensino das teorias da evolução nas escolas, e até a pretensão de salvar os Estados Unidos de uma ameaça socialista.
Então, daí se percebe que é muito atual a discussão, é muito importante nós trazermos para os dias de hoje e perceber o quanto esse fenômeno, o quanto essa discussão está presente, está viva nos dias atuais e no nosso contexto, por isso é interessante a gente conhecê-lo e preparar-se para os desafios que ele nos apresenta, que ele nos aponta. Então, essas pretensões ou objetivos iniciais, eles continuam muito vivos em correntes que dão continuidade a esse fenômeno ainda em nossos dias e no contexto brasileiro de uma maneira muito clara, que não nos leva a dificuldades para perceber. É muito visível que essa característica, esse rosto do fundamentalismo, ele está presente hoje em nossos dias, em nosso país, e com muita força, talvez ainda com mais força do que nas suas origens, lá nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX. Então, e é o que dá origem à própria palavra fundamentalismo, né? Tendo o objetivo de delimitarem quais são os fundamentos, os aspectos fundamentais ou fundacionais da fé, no campo bíblico escolheram 5 princípios, né? E sobre esses princípios, os adeptos deste pensamento não aceitam serem questionados, não aceitam sequer dialogar, porque são pontos, digamos que, dogmatizados, né? São aspectos dogmáticos para eles que não se aceita a mínima discussão. O primeiro é a inspiração verbal da Escritura e a sua inerrância. Daí decorrem outros 4 pontos que derivam desse primeiro, como a concepção virginal de Jesus, né? A expiação vicária de Jesus Cristo, a ressurreição, com a consequente ressurreição dos fiéis, na volta gloriosa do Cristo para o julgamento. Então, inicialmente, aquilo que foi estabelecido pelas correntes do fundamentalismo nos Estados Unidos foram exatamente esses 5 pontos sobre os quais não se aceitava diálogo, não se aceitava o mínimo questionamento. Aí nós recordamos o documento da Pontifícia Comissão Bíblica, não é? A interpretação da Bíblia na Igreja, esse documento de 1993, que faz um balanço dos métodos de interpretação, métodos e abordagens, não absolutizando nenhum dos métodos, mas procurando ver os limites e as vantagens de cada um deles, mas quando trata da leitura fundamentalista, esse documento, ele não consegue fazer uma ponderação de ver pontos positivos a ponto de aconselhar uma leitura segundo essa perspectiva. O documento chega a tratar a abordagem fundamentalista como perigosa. Aqui eu leio o parágrafo, que é o parágrafo conclusivo do documento, ao tratar dos métodos e abordagens, e sobre a abordagem fundamentalista faz a seguinte consideração. A abordagem fundamentalista é perigosa, pois ela é atraente para as pessoas que procuram respostas bíblicas para seus problemas da vida. Ela pode enganá-los, oferecendo-lhes interpretações piedosas, mas ilusórias, ao invés de lhes dizer que a Bíblia não contém necessariamente uma resposta imediata a cada um destes problemas. O fundamentalismo convida, sem dizê-lo, a uma forma de suicídio do pensamento.
ele coloca na vida uma falsa certeza, pois ele confunde inconscientemente as limitações humanas da mensagem bíblica com a substância divina dessa mensagem. Concluída a citação. Então, achamos importante trazer essa citação com essa classificação do fundamentalismo bíblico como perigoso, não é? Na verdade, todo fundamentalismo é perigoso, mas o bíblico se torna ainda mais devido à prerrogativa divina, não é? Então, à medida em que se atribui de maneira inconteste, incondicional, a autoria divina a um escrito, então concebe-se esse princípio como autorização para impor-se ainda mais, uma vez que quanto maior a autoridade de quem fala, mais deve ser obedecido. Então, esse modo de ler que está presente, né, no nosso dia a dia, em nossas comunidades, das mais diversas tradições, ele é perigoso, não apenas porque o documento afirma, mas porque no dia a dia nós percebemos, nós acompanhamos também ações, digamos assim, perigosas, sobretudo sabendo da relação que esse fundamentalismo termina encontrando com outras vertentes, outras correntes, né, outras dimensões da vida, para não dizer outras correntes de pensamento. Então, essa leitura fundamentalista, quando ela é aliada a uma visão política conservadora, por exemplo, que não é o único risco, mas é uma das mais visíveis e uma das mais preocupantes, então, torna visível que, de fato, é uma leitura, um campo perigoso para a leitura bíblica e que tantos danos tem causado, não apenas no momento atual do nosso país, mas também em outros contextos, não é? Sobretudo porque é uma forma de suicídio do pensamento, à medida em que a razão, a reflexão, a busca por um sentido que o texto em si, à primeira vista, não revela, é rejeitado, então contribui de fato para práticas abusivas, para imposições de concepções e muitas vezes leva a atos violentos, já que sem a capacidade e abertura para o diálogo, o outro é visto sempre como inimigo e o inimigo, quando a visão é fundamentalista, o inimigo deve ser eliminado, não apenas combatido, mas eliminado, tirado da frente, e por isso a leitura fundamentalista, ela é perigosa e está em plena ascensão e corroborada por outras dimensões, por outros campos, como o político, por exemplo. Muito bem. Introduzindo, então, essa questão do fundamentalismo com o professor Cornélio, a gente pode abrir, então, agora a ponte com o outro aspecto do nosso tema, que é o lugar de fala. Né? Porque o lugar de fala é uma categoria que está aí muito em moda, aparece às vezes, especialmente no campo das ciências humanas, né? Na sociologia, nesse pessoal, né, que está discutindo as relações sociais. É uma categoria que tem sido muito usada também por grupos identitários também, para tratar de suas questões, como, por exemplo, o movimento LGBTQI+, o movimento negro, o movimento feminista. A gente percebe o uso dessa categoria. E isso gera alguns problemas, não é? Alguns problemas porque é um uso de uma categoria que ainda é um uso, assim, muito, como posso dizer, é um uso que você não tem uma definição técnica muito clara, né? Você não tem uma definição precisa dessa categoria.
e você pode, então, ter problemas de conceito. Então, aqui a gente tem que deixar claro o que a gente está querendo falar quando nós estamos tratando de lugar de fala, nessa nossa discussão aqui em relação ao fundamentalismo bíblico. Né? E o lugar de fala aqui, a gente está puxando uma perspectiva de uma autora brasileira, né, filósofa, e que é Djamila Ribeiro. Ela tem um livretozinho que ela escreveu sobre isso, né, ligado à questão do movimento feminista negro, onde ela trabalha o conceito de lugar de fala, que é um conceito que está muito ligado hoje à minha pesquisa, que eu tenho procurado conhecer um pouco melhor, porque, né, pretendo avançar um pouco nessa direção, relacionando com a leitura e interpretação da Bíblia, e ela trabalha esse conceito já trazendo também o olhar de Foucault, né? O olhar filosófico de Foucault. E lugar de fala, então, a gente está tratando aqui de lugar social, locus social. Né? E é importante entender isso, porque lugar de fala não é simplesmente uma identidade. Ah, eu sou mulher, então tenho um lugar de fala enquanto identidade feminina. Negro, identidade masculina. Não é simplesmente identidade no sentido biológico ou nessa condição mais limitada de identidade de pessoa em si, mas é o lugar social onde a pessoa está. Né? Que, claro, nesse lugar social vai estar incluída a questão de identidade de gênero, de raça, de religião e todos os outros elementos. Mas aqui falamos do lugar de fala enquanto locus social. Né? O lugar de onde a pessoa está falando. Com todos os condicionamentos, com todos os elementos que vão estar presentes. Isso é importante, porque se a gente não identifica com clareza essa perspectiva do lugar de fala, a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, os elementos que estão por trás do fundamentalismo bíblico. Porque por trás do fundamentalismo bíblico, muitas vezes está um jogo de poder. Né? E o lugar de fala trata de jogo de poder. Trata de análise de discurso, que trata justamente de jogo de poder. De quem pode falar e de quem não pode falar. De quem controla a fala e de quem limita a fala, então, por controlar a fala de outros grupos. E no fundamentalismo não é diferente. Você tem um jogo de poder aqui. Né? Existe o desejo de se colocar um discurso que controle os outros discursos. Que sufoque os outros discursos. Que anule os outros discursos, se possível. E isso, gente, não é uma novidade. Isso é uma coisa que, se a gente olhar dentro da própria Bíblia, vamos encontrar essas tensões, né, de controle de discurso. Por isso, o lugar de fala no fundamentalismo bíblico é muito importante a gente se aproximar e entender que ele, nesse conceito que nós estamos trabalhando de locus social, significa dizer a gente olhar o locus social de onde o fundamentalismo bíblico está falando. Né? Que discursos e que valores e que princípios ele está defendendo. Né? E esses princípios e valores que ele defende estão favorecendo quem? E estão negando o direito e o espaço de existência de quem? E o pior, porque o fundamentalismo bíblico, como o Cornélio falou, ele se respalda num caráter transcendente, divino. Então, não é simplesmente um discurso social-político, mas é alguém que se arroga, no seu discurso, uma autoridade divina para sufocar e anular os outros. Então, a gente precisa entender que esse lugar de fala é muito mais do que a gente vê, às vezes, nas mídias e nas redes sociais, de um discursozinho de dizer, eu não posso falar sobre isso porque eu sou isso, ou você não pode falar sobre isso porque você não é isso. Não é simplesmente isso. Né? Mas é um espaço muito mais na minha análise, a partir dessa perspectiva do lugar de fala enquanto locus social, é uma questão que exige um olhar muito mais profundo. Não simplesmente dessas relações que o pessoal fica nas redes sociais brigando e jogando a categoria lugar de fala como uma espécie de arma de debate, para negar o debate do outro. Né? Bom, eu queria trazer essa provocação do lugar de fala, porque aí o Márcio agora vai entrar também com algumas suas considerações. Não é, Márcio? Né? Eu estou introduzindo o lugar de fala porque, especialmente dos três, eu sou um dos que tem mais pesquisado um pouco sobre isso,
e é um conceito que eu acho muito apaixonante. Vocês veem pela minha fala como empolgo falando, né? Mas o Márcio vai ampliar agora, continuar ampliando nossa conversa. Ok. Obrigado, Augusto. Esperar só um minutinho aqui para a questão da gravação. Então, daquilo que o Augusto colocou, acho interessante a gente só perceber uma realidade essencial daquilo que a Djamila coloca, né? Que existe um problema estrutural na questão do discurso, né? Quando o Augusto coloca quem é permitido falar, ela diz que ao longo da história nós vamos perceber que, de fato, o discurso central, ou melhor, que se impõe é o discurso do homem branco europeu. É isso que muitas vezes é entendido como o discurso principal, como o pensamento oficial, aquele que se impõe na realidade como verdadeiro. E a partir dessa perspectiva, o lugar de fala vai então se propor a 5 principais objetivos, que são muito interessantes. O primeiro objetivo do lugar de fala, na perspectiva da Djamila, é refutar a ficção de que todos têm lugar de fala. Muitas vezes se diz, não, mas pode falar, mas de repente nós vamos perceber uma sociedade, por exemplo, que se impõe. Vamos, só do ponto de vista de estudo bíblico, quantos e quantos dos nossos livros, das nossas dissertações, das nossas teses, são de autores brancos europeus? Quantos? Só a ponto de vista de provocação, uma questão que a Djamila coloca, até mesmo na elaboração do mestrado dela, que ela disse, eu tentava estudar mulheres negras na filosofia, ou uma outra perspectiva, e sempre se dizia, não tem. Então, a partir desse incômodo é que ela vai criando essa discussão, essa realidade, e vai trazendo à tona que, na verdade, não é que não tem, é que dentro da perspectiva histórica foi sendo calada, foi sendo colocada à parte. O segundo objetivo é refutar o regime de legitimação discursiva que legitima apenas uma única voz, a do homem branco europeu. Então, por quê? Porque isso vai se impondo e vai, muitas vezes, abafando, sufocando o discurso do outro. E por isso que é essencial trazer à tona essa realidade, esses outros grupos, que inclusive é o terceiro objetivo do lugar de fala, dessa discussão, trazer à tona esses grupos subalternizados, pessoas ou pensamentos, raciocínios, que muitas vezes foram deslocados, foram deixados de lado, exatamente com o objetivo de colocar-se uma única perspectiva. Então, onde está esse pensamento? E ela fala muito claro, achei muito interessante, porque o direito de falar é uma questão de vida ou morte, porque se você não deixa o outro falar, a identidade histórica dele vai se deixando de lado, né, ou vai se perdendo. A título de provocação, por exemplo, trago aqui um evento recente, mas não novo, que aconteceu conosco, ou no nosso país, foi o chamado a campanha Machado de Assis Real, né, que, por exemplo, a Faculdade Zumbi dos Palmares fez ali apenas um colorimento da foto dele e acentuou a perspectiva ou a realidade negra dele, o que chocou a muitos, porque se tinha na cabeça ou na imagem que era um homem branco que desenvolvia esse raciocínio maravilhoso, e quando se chega a essa ideia, escandaliza alguns, né, porque está no estrutural, na realidade da humanidade, por isso que ela traz à tona isso, para que a gente perceba quão sério é essa realidade, né? Então, o quarto objetivo, pensar outras perspectivas e configurações. Observem, o Augusto tocou aí muito claramente numa falácia que muitas vezes se atribui ao lugar de fala, porque, na verdade, o lugar de fala quer calar o outro pensamento, não é bem assim. O lugar de fala quer simplesmente abrir fissuras, que todos possam falar desde a sua realidade, desde a sua perspectiva, principalmente. Isso não é simplesmente querer calar, mas querer reverberar, querer discutir, trazer à tona essas situações ou essas discussões. E uma outra realidade, a última, é causar fissuras para trazer à coexistência outras vozes, rompendo com a hegemonia de uma voz só. Isso eu achei muito interessante porque, de certa forma, vai nos dando perspectiva para perceber também
dentro da análise ou da exegese bíblica. Muitas vezes também tem um discurso que se impõe, tem um discurso que quer eliminar os outros discursos, ou mesmo um método que se impõe ou quer se impor a outros métodos. Quantas e quantas vezes nós não já ouvimos, mas isso é só uma leitura midrástica, ou isso é só uma leitura narrativa, hermenêutica, como se também não fossem leituras importantes, relevantes, ou como se apenas os métodos históricos críticos pudessem falar. Obviamente que tem o seu lugar, que tem a sua importância, mas necessariamente cala os outros, né? Por que uma leitura, por exemplo, ou uma exegese latino-americana não pode ser válida? Por quê? Por que tem que ser aquele modelo europeu? Então, acho que, de fato, essa discussão de lugar de fala vai trazendo muitas coisas para a gente. Eu, particularmente, quis me deter em uma situação que é a partir da minha própria existência, da minha própria experiência, melhor dizendo, né? Eu venho de uma congregação, como eu disse para vocês, que são de homens e de mulheres, que é de homens e de mulheres, e o nosso fundador sempre dizia muito assim, né? O pessoal vai lembrar. A Nova Jerusalém são homens e mulheres estudando a Bíblia, porque existe uma perspectiva diferente e complementar. E eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes esse ambiente é um ambiente masculino, se não machista, né? E desde já eu já lamento da nossa banca ter apenas homem, né? Mas não foi porque nós não pensamos. A irmã Aila estava ontem, na apresentação de ontem, mas o que é importante também do lugar de fala? É que ele diz que não é só a mulher que pode falar acerca da mulher, que pelo contrário, é essencial que o homem perceba a relevância. Não é que dê lugar, porque o homem não tem autoridade para isso, ela já tem o lugar dela. Não sou eu que tenho que dar como homem, ela já tem o lugar dela. Eu acho que é interessante nós trazermos isso à tona, e eu percebia, né, depois, preparando isso, como o olhar do nosso fundador era importante e essencial nessa perspectiva. De fato, são locais de fala bem diferentes e complementares, e que ajudam a enriquecer. E que muitas vezes a exegese está acostumada a perceber o local do homem europeu, que parte da realidade histórico-crítica. Não estou dizendo que não é um método válido, é sim, mas a pergunta é só ele? E, obviamente, nós sabemos que não. Inclusive, tem várias pessoas aqui de várias metodologias diferentes, complementares, que são importantes. Então, só para provocar ainda mais, eu trago para vocês um pequeno exemplo de um texto que, muitas vezes, principalmente, aí é onde muitas vezes me dói o coração, que principalmente em homilias nós percebemos esse discurso. Por exemplo, o texto de Mateus, lá da genealogia de Jesus, né? Nós vamos encontrar aquelas 4 mulheres lá, que muitas vezes é dito, são modelos de pecadoras, para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ou que o plano de Deus vai partindo até mesmo dos pecadores, e mesmo dos pecadores ele vai criando uma nova realidade. E a pergunta mas por que são as mulheres que representam esse pecado? E Davi não conta, não? Né? Então, são essas provocações. Por que eu digo isso? Porque, de fato, essa é uma realidade que já vem de muito tempo. Alguns dizem, né, quiseram fazer essa análise a partir desse ponto de vista, já desde a época da patrística. Lógico que essa não é a única voz, mas é uma voz que nós escutamos ressoar ainda hoje, né, que se faz ali a contraposição entre as 4 pecadoras e a Virgem Maria Imaculada, e agora nós temos uma nova economia da salvação. Eu achei interessante porque eu, observando um livro muito, muito, muito bom de leitura, da Elizabeth Johnson, Maria, Nossa Verdadeira Irmã, quem não conhece, eu indico, porque vale a pena a leitura, né? Muito interessante. Ela desconstrói algumas coisas para nos presentear com uma realidade ou uma visão muito mais rica acerca da Virgem Maria. Mas o que eu acho interessante é a forma como ela propõe, né? Eu vou, para não me estender muito, eu vou ler apenas aqui uma citação dela, depois de fazer essa análise, de apresentar Tamar como muitas vezes
aquela prostituta, né, que é símbolo do pecado sexual, Raabe, que é outra prostituta e não sei o quê, Ruth, que é estrangeira, Betsabeia, que é adúltera, e ali a gente tem os 3 principais pecados, né? Ela vai dizer, peraí, mas não é só isso, vamos olhar por um outro ponto de vista. Nós vamos encontrar aqui mulheres que se arriscam, dentro de um contexto patriarcalista e que saem um pouco dessa ortodoxia, mas que mesmo fora desse pensamento patriarcal, consegue contribuir com o projeto de Deus. E mais ainda, esse projeto de Deus se mostra, então, em favor dessas mulheres, apesar das limitações, apesar das dificuldades da história, mas um Deus que acolhe, um Deus que se envolve com essa mulher, que toma com essas mulheres e toma partido por elas. Então, só para sintetizar aqui nessa frase dela, porque não dá para a gente discutir tudo, mas que eu acho interessante, ela diz assim: Tamar foi um instrumento da graça de Deus ao conseguir que Judá propagasse a linhagem messiânica. Foi pela coragem de Raabe que Israel entrou na terra prometida. Foi pela criatividade de Ruth que ela e Boaz se tornaram bisavós de Davi. Foi pela intervenção de Betsabeia que o trono davídico permaneceu para Salomão, passou para Salomão. E ela vai ainda complementar. Na verdade, esse texto nos ajuda a entender que o Messias é tão filho de Ruth, Raabe, Betsabeia, quanto ele é de Abraão e de Davi. Ou seja, essa realidade complementar que nos ajuda a perceber como homem e mulher, cada um a seu modo, cada um na sua própria perspectiva, colaboram com o projeto de Deus, né? Eu acho que é muito interessante isso, porque muitas vezes nos ajuda a enxergar um outro ponto de vista que nem sempre nós estamos percebendo, né? E como é importante a figura feminina na exegese, na perspectiva da análise bíblica. Nós temos visto aí irmã Aila, que muito tem contribuído, Zuleika, a Rita Maria, Luciene, que vão, e outras tantas, né, no Brasil afora, ou mesmo fora do Brasil, que estão trazendo à tona esse olhar feminino para a realidade do estudo bíblico. Eu acho que é muito enriquecedor, é muito encantador, e acho que a gente tem que escutar, não é dar voz elas têm, nós é que temos que aprender a escutar essa perspectiva que com toda certeza colabora, que com toda certeza contribui muito para a gente, né? Então, assim, acho que eu trago aqui, findo as minhas provocações que eu tinha mais ou menos organizado, espero ter contribuído com a fala, espero ter contribuído com esse momento. Bom, a gente, então, tem aqui presente, né, esses 2 conceitos, o fundamentalismo e o lugar de fala, para a gente perceber, então, essa dinâmica de cada conceito e perceber também a relação, então, que cada conceito traz. Porque o fundamentalismo, a gente está discutindo aqui, e como foi apresentado, a gente fala do fundamentalismo bíblico no campo, tecnicamente falando, que nasceu no movimento protestante americano e, né, hoje está no Brasil e permeia não só o campo protestante, mas também católico, e entrou no campo político também. Mas é importante a gente perceber que, às vezes, a gente pode ter, em relação ao tema do lugar de fala, ter posturas fundamentalistas quando a gente se fecha numa perspectiva bíblica, né? A gente conversando, quando a gente estava preparando um pouco essa mesa, a gente lembrava, por exemplo, que às vezes a gente na academia, nós que estamos aqui participando desse simpósio, né, tanta gente boa que a gente aqui se sente assim, até um pouco intimidado às vezes, porque tem tanta gente boa aqui nessa sala, gente de qualidade, não é? E a gente está na academia, a gente tende a achar que a nossa leitura, ela abarca toda a questão da Sagrada Escritura. Isso pode ser uma forma de fundamentalismo bíblico, nossa, né? Quando a gente nega, por exemplo, se a gente não tiver cuidado, o lugar de fala do povo simples que tem direito de ler a Bíblia e interpretá-la, a partir da sua realidade, da sua história. Claro, vai ter problemas de limite de formação cultural, mas ele está fazendo uma leitura, ele está ali fazendo um processo, né? E muitas vezes ele consegue extrair tesouros belíssimos do texto que nós da academia, da nossa exegese, a gente às vezes não percebe.
E às vezes a gente não escuta. Talvez o pioneiro nesse processo foi Carlos Mestre no Brasil, né? Que motivou, incentivou, fomentou a leitura popular da Bíblia. Ajudar as pessoas a pegar a Bíblia, a ler a Bíblia e a falar do que está na Bíblia, interpretar o texto bíblico. Ou seja, ele parou, não vou dizer deu voz, né, como o Márcio disse, porque todo mundo tem sua voz, não é? Mas ele se permitiu ouvir, ele abriu os ouvidos para escutar, né? E isso fez com que hoje o movimento, né, de círculos bíblicos, na leitura popular da Bíblia, tivesse tão presente, espalhada pelo Brasil, né? Porque se disse, não, nós temos que, as pessoas, elas têm o que dizer sobre a Bíblia, né? Por mais simples que sejam, por mais diferentes sejam as realidades, elas têm uma palavra a dizer. E falar de lugar de fala é lembrar também, e fundamentalismo bíblico, é lembrar também dessa nossa relação, às vezes, que a academia pode ter com a leitura popular da Bíblia. Às vezes nós podemos nos fechar numa leitura, e isso se torna também, de certo modo, uma forma de fundamentalismo, né? Achar que a nossa leitura, isso eu estou falando fundamentalismo, gente, em relação ao conceito de lugar de fala, tá bom? Não é o termo técnico fundamentalismo que a gente falou no início, simplesmente. Mas seria uma forma de fundamentalismo e de negar o outro a voz, né? A fala. Eu não sei aqui, o Cornélio vai entrar, que eu tenho que ficar olhando a tela. Isso. Vai, Cornélio. É uma observação rápida. O próprio Zabatiero, não é citado ontem pela irmã Aila, ele faz uma crítica talvez exagerada ao método histórico crítico e aos adeptos do método, mas ele diz que o próprio fato de se achar que só pode ler bem o texto e interpretar se você recupera o contexto vital do texto, para ele já é uma forma de fundamentalismo, quando se afirma que a leitura só é correta se tiver como pressuposto a compreensão do contexto originário do escrito. Era somente essa deixa, nesse momento, viu? Nesse ponto. E é importante, então, perceber que, de certo modo, nós podemos cair nessa dinâmica, né, de não permitir que outras vozes falem, como o Márcio falou. Claro, isso ainda é muito delicado, gente, porque a gente fica no limite entre até que ponto, que é o paradoxo também, de certo modo, eu identifico nessa questão lugar de fala e os discursos, né? E a gente discutia, nós três, quando estávamos propondo esse tema, isso. Há um paradoxo aqui dentro, né? Porque ao falar que as pessoas têm voz, a gente corre o risco de achar, então, que uma leitura preconceituosa do texto bíblico é válida também, por exemplo, né? Ou coisa parecida. E não é chegar, aí seria o paradoxo, né? Do extremo de dar voz. Todo mundo tem voz, inclusive as vozes preconceituosas. Não é isso que está querendo dizer, não é? É dar voz a todo mundo para que a leitura ela possa promover os frutos que ela deve promover, que é justamente promover a vida, a dignidade das pessoas, os valores do Evangelho, né, a construção do reino, os valores fundamentais que a fé cristã professa e defende, esses valores que promovem a vida e a dignidade do ser humano. Uma leitura que nega isso, dizer que essa leitura está errada, não é negar voz a ela. Né? Porque alguém poderia dizer isso, vai falar do lugar de fala é dar voz, as vozes, então tem que dar voz também que nem voz preconceituosa. Não, não é isso. Né? Ao contrário, a voz preconceituosa ela tem que ser refutada. Né? Não é simplesmente também calada, senão a gente comete o erro de oprimir. Mas ela tem que ser refutada, e claramente refutada. Né? Porque uma voz preconceituosa nega o que é fundamental do Evangelho. E talvez esse tenha sido um problema que a gente enfrenta hoje. Até, eu lembro que alguém perguntou ontem para a irmã Aila sobre a questão do fundamentalismo e o contexto político do Brasil. A gente enfrenta hoje no Brasil. Né? Achar que porque uma pessoa foi eleita democraticamente, tudo que ela faz está certo, né? Quer dizer, ela é eleita democraticamente, mas ela pode ter uma atitude intolerante, preconceituosa, de perseguição, de fechamento, de fundamentalista? Não. Né?
ela está negando os elementos fundamentais da democracia que colocou ela lá. Então, se deve enfrentar, se deve refutar. Né? Então, não pode entender o lugar de fala também como uma espécie de paz e amor que todo mundo pode falar. Não é simplesmente isso. Né? Não é fazer uma coisa assim. Existe uma tensão e um paradoxo interno nessa perspectiva do lugar de fala. O Cornélio, pode entrar, Cornélio. Pegando a deixa da sua discussão, não é? Na verdade, não é fácil ainda fazermos essa conjugação entre o tema do fundamentalismo e o lugar de fala, né? Na verdade, é uma ousadia sua, mas diante dos desafios que o fundamentalismo nos impõe, o lugar de fala deve ser buscado exatamente como um contraponto, para contrapor-se a esse fundamentalismo que tende a anular, a abafar os diversos lugares de fala, né? Então, uma das formas de combater ao fundamentalismo, de superá-lo, na verdade, ocupando lugares de fala. Interessante, o Manuel Pereira Henrique de Araújo Neto colocou aqui, né? Acho muito interessante esse assunto do lugar de fala. Entretanto, é algo que sempre me inquieta, é esta autoridade que se cria em torno do tema. Necessariamente, quem fala de um lugar de fala é, de fato, alguém que conhece esse lugar? Numa leitura fundamentalista, esse não é o grande perigo. Então, aqui, entra um pouco em torno daquilo que a gente falava acerca dessa realidade de achar que quem é fundamentalista, necessariamente, ele tem todo aquele conteúdo, aquela compreensão de tudo. Não, a gente tem que reconhecer que existem níveis e níveis, né? A Djamila, inclusive, dá um exemplo, né? Suponhamos aqui que a gente está, sei lá, um indígena está lá na sua aldeia e tem a sua realidade, a sua perspectiva, ele fala de um lugar de fala, né, de experiência, de quem conhece tudo, né? Mas tem, por outro lado, também, muitas vezes, um estudioso, alguém que consegue, que não é indígena, mas que consegue um pouco adentrar aquele local, aquele local social, como o Augusto colocou, e isso também tem que ser levado em consideração. Então, existem aqui níveis, não é que o lugar de fala vai dizer, pronto, só o indígena pode falar disso, porque só ele que é capacitado, só ele que sabe. Mas é entender a perspectiva do diálogo, né? Acho que o grande problema do fundamentalismo é porque ele não está aberto ao diálogo. O lugar de fala, ele propõe, então, uma experiência de diálogo, da qual o fundamentalista, por si só, e por sua própria postura ou leitura do mundo, né, como a Ilha falava, citando Sabatiero, a sua estética fundamentalista, ele se exime, ele se retira, porque não propõe-se ao diálogo, não quer esta realidade. Por isso é o grande problema, por isso a grande dificuldade. Mas não necessariamente quem está no lugar de fala, ou quem tem aquele lugar de fala, tem mais autoridade ou sabe mais. E aqui eu acho que o importante é isso, não é a meritocracia do saber, eu sei mais do que você, eu vou falar mais do que você, é entender que esse saber é construído nas diversas perspectivas, né? Obviamente tem uma perspectiva científica, tem uma perspectiva de quem experimenta na sua própria pele, e isso, a conversa, a confluência dessas realidades é que vai construindo um olhar holístico do evento, ou do local social do qual se fala. Pronto, dando alguns segundos, né, por causa da passagem. Vamos lá. Bom, gente, aqui a gente já está fechando um pouco nossa discussão, né, o tempo já está avançando, e eu estou vendo que aqui no chat está começando a chegar algumas observações, algumas perguntas. Eu pedi para a Carol dar uma olhada e separando as perguntas. Talvez seja interessante a gente começar a pegar as provocações do pessoal, para a gente poder ampliar essa conversa e fechar essa conversa aqui. Veja, a gente vai fechar a conversa com as provocações de vocês também, mas a gente não vai fechar o tema, né? Né, Cornélio? A gente não fecha o tema. Exato. Até porque o tema está sendo introduzido agora, não é? Nesse campo, digamos assim. Repito, com muita ousadia da sua parte, de uma intuição, não é? Uma intuição pessoal, torná-lo público ainda assim, de modo tão embrionário. Não é?
Tomando a Porque discussão ainda. meu projeto de pesquisa para o doutorado, um dia, se eu conseguir fazer, eu quero ir nessa linha, né? Se Deus quiser. Mas é provocativo, porque é um tema que eu acho que a gente tem que levar em conta. E o que o Márcio falou, e eu vou fechar com essa fala, e vou abrir para a Carol trazer aí as perguntas para a gente, como o Márcio falou, né? Sem o diálogo dos diferentes lugares, a gente não consegue conhecer melhor a realidade, né? A gente acha que a nossa leitura da realidade é a leitura. E esse é o problema, né? A gente se fecha numa visão. Por exemplo, quando o homem quer dizer o que a mulher deve ou não ser. Ele pode ter até uma visão sobre a mulher, mas é a visão de um homem sobre a mulher. Ele está falando de um lugar dele. Ele precisa ouvir a mulher para melhorar, apurar, amadurecer a visão que ele tem. É o que hoje o pessoal fala na sociologia de desconstrução, né? O homem tem que se desconstruir para desconstruir o machismo. Então, o lugar de fala no campo da Bíblia é a mesma coisa. A gente tem que escutar as vozes, né? As vozes que estão ali, falando sobre a Bíblia, para perceber os olhares, né? O olhar da mulher, o olhar do pobre, né? Na perspectiva da teologia da libertação, né? Um olhar mais dogmático. Existem leituras que partem de certos lugares. Bom, a provocação. Carol, você está aí conosco, por favor, você, né, traz aí algumas das questões. Eu vi que tem alguma coisa, vocês são muitas, mas eu vi que tem alguma coisa aí de pergunta, né, para a gente poder entrar nessa última parte da nossa conversa, que são as perguntas e o debate aí em torno do tema. Certo. Vamos lá, então. Algumas são perguntas, né? Outras são colaborações com as falas de vocês. Então, Márcio já chegou a responder, inclusive uma, né? Já chegou a citar uma de Manuel Pereira, às 10h46. Mas, antes disso, Rita Pontes, ela pergunta sobre um livro que foi citado. Eu acho que a pergunta dela é: e o livro de Elizabeth, que Márcio falou? Então, acho que ela queria mais informações sobre esse livro. Depois, Leila Janaína colabora dizendo assim, né? Bom dia e gratidão pelas colocações dos 3 professores sobre o tema. Creio que para nós, pesquisadores e pesquisadoras, fica a responsabilidade em não separar a pesquisa, o estudo da Bíblia, da nossa vida. Este estudo tem que, primeiramente, nos fazer pessoas mais conscientes da missão, do serviço que assumimos. Depois, Rita Pontes colabora dizendo: uma outra preocupação sobre o lugar de fala é se quem fala percebe, conhece e respeita os outros lugares de fala ao seu redor, numa perspectiva dialógica. Bom, eu abro aí essa questão do livro aí para o Márcio dar mais alguma informação. Na verdade, eu já até coloquei a referência dele aqui no chat, né? É um livro muito interessante que a Elizabeth Johnson tenta analisar ou propor uma nova perspectiva, né, de mariologia. Muitas vezes nós estamos acostumados com uma mariologia muito marcada pelos aspectos quase divinos, né? Então, ela propõe uma nova leitura, ou uma releitura, melhor dizendo, de um olhar de Maria a partir da realidade mais próxima, né, da mulher em si, do ser humano em si, e por isso ela coloca Maria nessa categoria de irmã. É algo que não está tão distante ou distante de nós, mas à luz, inclusive, ali poderíamos dizer um pouco daquela perspectiva conciliar, de uma mariologia unida à cristologia e principalmente à eclesiologia, né, falando na nossa linguagem católica. Mas é um texto muito provocativo. Esse aqui é apenas um dos elementos do texto, tá? Mas ela faz uma verdadeira desconstrução de muitos aspectos do machismo que estão presentes nas interpretações acerca de Maria. Bem interessante, muito provocativo mesmo. Bom, eu vou falando então alguma coisa, né, sobre essa questão que foi falada aqui sobre... entretanto, é algo que sempre me inquieta, essa autoridade que se cria, né, em torno do tema. Necessariamente, quem fala de um lugar é, de fato, alguém que conhece o lugar, né? Justamente, essa é a crítica que o lugar de fala faz, Manuel. Alguém falar de um lugar... Bom, deixa eu dar um exemplo para você.
Pegando exemplo, desculpa usar exemplos em relação à questão de gênero, homem e mulher, mas é a fonte primeira onde eu tenho lido sobre esse tema, porque é onde esse tema está muito mais presente, tá certo? Mas veja, eu falar, por exemplo, como homem que sou, né, heterossexual, homem, falar sobre a condição da mulher, a minha fala, eu tenho que ter consciência que eu estou falando do lugar de um homem, né? Eu tenho que ter consciência que é o homem que está falando sobre a mulher. Então, a minha visão é uma visão a partir da minha condição de homem, né? E o lugar de fala é justamente discutir isso, é me ajudar a tomar consciência disso. Porque tomando consciência disso, eu posso falar sobre a questão da mulher. Eu não sou proibido de falar sobre a questão da mulher. Agora, ter consciência que eu falo do meu lugar de homem, significa dizer que eu tenho consciência que minha fala ela tem que ser respeitosa e ela é limitada, né? Ela tem limites. E que eu, para poder falar com mais propriedade, conhecer melhor, eu preciso ouvir a voz das mulheres, né? Que vão falar delas a partir do olhar delas, né? Claro, existe uma outra questão também que está aí presente, e que a gente não discutiu aqui, porque, de certo modo, vai complexificando essa questão do lugar de fala, que é o seguinte, como é o locus social, então, eu não estou falando só como homem, gênero, mas eu falo como homem num contexto social patriarcal, machista. Ou seja, eu falo como homem dentro de uma cultura machista. Então, minha cabeça de homem, simplesmente pelo fato de eu ser homem, ela já vai sendo construída culturalmente, se não for trabalhado isso na minha educação, com um olhar machista em relação à mulher. E, inclusive, as mulheres, né, e as mulheres que estão aqui no grupo podem dizer melhor do que eu isso, porque elas devem ter experiência muito melhor do que eu, com certeza, né? Existem muitas mulheres que, apesar da sua condição de mulher numa sociedade machista, elas também têm uma cabeça construída machista. E elas reproduzem o discurso machista, porque, apesar de serem mulheres, elas assumem o lugar social dessa cultura machista. Elas não rompem com isso. Aquelas que rompem, né, por meio do movimento feminista, um discurso mais que enfrenta essa questão, aí essas são taxadas, né, são rotuladas tanto pelos homens como pelas mulheres que têm uma cabeça formada nesse lugar social machista, são taxadas como desequilibradas, frustradas, mal amadas, e começam a se difamar, não é? Elas e o discurso delas, e justamente calando o discurso delas, né? Que critica, que põe o dedo na ferida de um lugar social que é dominante o discurso, que é o lugar social do homem, da mentalidade machista, que domina o discurso social. Isso também na Sagrada Escritura, você encontra, veja, um exemplo simples, que a gente discutia até, você pega ali no Antigo Testamento, Crônicas, Reis, né? 1ª e 2ª Samuel, se você olhar as narrativas que vão sendo construídas aí, os relatos, você vai perceber diferenças que são fruto de quem controla o discurso, né? O sul, ele vai dominar o discurso, porque o norte vai ser destruído pela Samaria e o sul vai construir um discurso sobre o norte. Vai demonizar o norte, vai dizer que o norte caiu porque foi infiel a Deus, o norte era idólatra, mas no fundo você tem por trás um discurso que se impõe a outro. Você não escuta o norte na Bíblia, nesse contexto, né? O norte não é escutado. Então a imagem do norte que nós temos no texto bíblico do Antigo Testamento é a imagem do sul, que controlou o discurso e a narrativa dele se estabeleceu. Só para dar um exemplo também na Bíblia. Então, necessariamente quem fala de um lugar de fala, de fato, é alguém que conhece esse lugar? Nem sempre. Esse é o problema, né? Esse é o problema. E a reflexão do lugar de fala, eu chamo para fazer essa crítica, tá certo? Dessas pessoas que falam sem estar no lugar. Eu querer falar da condição da mulher sem ter a menor ideia do que é ser uma mulher. Só para fechar, eu sei que minha fala está longa, mas só para fechar, porque isso me toca muito, um exemplo da minha esposa, né? Minha esposa, ela às vezes olha para mim e diz para mim, né? Você não sabe, e ela diz para mim muito séria, né? Você não sabe, você é homem, então você não sabe o que é ser uma mulher numa sociedade machista.
Você tem uma ideia, você pode até falar o que você acha, mas você não sabe o que é você sair de casa e você considerar outros homens que você encontra na rua como uma ameaça para você, porque você não sabe quem pode tentar lhe assediar, quem pode tentar abusar de você, quem pode tentar fazer alguma coisa, né? Então, o homem não se preocupa com isso quando sai de casa, uma mulher se preocupa. Quando ela sai de casa, ela fica preocupada de ser abordada e de ser violentada. O homem, quando sai de casa, não pensa nisso. Ele sai preocupado de ser assaltado. Mas de ser abusado ou violentado, não. Por quê? Lugares de fala diferentes. Né? E ela tem razão nisso. Eu posso fazer uma ideia pelo que ela me fala, me ajuda a perceber. Mas eu, existencialmente, não sei. Por isso é importante essa escuta. Cornélio abriu o microfone, quer dar uma palavra, Cornélio? Era exatamente sobre essa provocação do Manuel, né, do Manuel Neto. Mas você já respondeu tão bem, mas era exatamente ressaltando que o lugar de fala é exatamente questionar quem estava autorizado para falar, quem impôs o discurso até então, se ele de fato tinha conhecimento do verdadeiro lugar daquelas pessoas em nome de quem se dizia falar, né, se dizia representar. Então, o lugar de fala questiona esses discursos culturalmente autorizados, autenticados pela religião, pela política, desde os períodos de colonização. Né? Então, é necessário que se questione quem falou até então, né? Quem escreveu a nossa história até então. Foi sob qual ponto de vista, não é? Bom, eu não sei se o Márcio quer falar alguma coisa ou se eu jogo para a Carol trazer mais perguntas e mais colocações. Jogar. Tá? Então vamos lá, Carol, as próximas provocações. Nosso tempo já está se exaurindo já. Então, Quino Cerqueira traz assim, né? Bom dia, professores Cornélio, Augusto e Márcio. Agradeço-lhes pela iluminação que vocês trouxeram nesta manhã. Uma pergunta. Em geral, o fundamentalismo bíblico é apresentado como um fenômeno cujo polo determinante é o leitor, né, a leitora. Sem negar isto, não seria o caso de atentarmos, igualmente, para o fato de que o fundamentalismo está presente também na própria Bíblia e que, por isso, a crítica primeira deveria ser direcionada à própria Bíblia? Obrigado. Então, essa é a pergunta de Quino. Depois, Fernando Batista faz uma colaboração dizendo que esse olhar holístico é a necessidade que urge, em especial no meio acadêmico. E acho que, além, né, dos agradecimentos que surgem a vocês pelo tema proposto, né, pelas ideias, Júnior traz uma reflexão, Júnior Cruz traz uma reflexão que, inclusive, Augusto, você acabou de tocar no assunto, talvez queira complementar. Diz assim: tem mulheres que falam contra seus próprios direitos, que, por exemplo, não aceitam o feminismo, e ainda discute que a mulher deve ser, penso que recatada do lar. Enquanto que tem homens com discursos puramente feministas. Então, aí eu percebo que o lugar de fala não pode ser algo fechado, radical, mas algo a ser observado com delicadeza. O lugar de fala não pode se transformar em um argumento inválido. Acho interessante o lugar de fala quando é para dar voz e não silenciar vozes. Augusto, eu vou começar rapidinho aqui, vou começar pelo final, qualquer coisa você complementa, tá? Só para a gente organizar, eu queria que o Cornélio desse uma olhada nessa primeira questão, que eu achei muito interessante em relação à Bíblia, né, Cornélio? Assim, você pode dar uma olhadinha e o Márcio pode entrar também, e você pode pegar, então, começar, Márcio, com essa última questão, que foi uma coisa que a gente discutiu também no nosso grupo, né? A gente, na discussão, eu já imaginei que você ia querer falar mesmo, então entra aí. Exato. É uma realidade. Primeiro que a gente está, de fato, propondo algo aqui que a gente começou a pensar. Não é um discurso que a gente domina, mas que a gente está refletindo sobre o tema. Acho que é muito importante perceber isso. Né? Mas isso é uma falácia que muitas vezes se impõe, né? E que, às vezes, acaba realmente
acontecendo por causa de uma má compreensão do lugar de fala. O lugar de fala não quer, pelo menos na perspectiva que nós estamos discutindo da Djamila, né, não quer ser lugar de cala. De fato, em muitas perspectivas um pouco mais radicais, se diz assim, você não é negro, então você não pode falar. E aí acaba se fazendo aquilo que exatamente o lugar de fala não quer. O lugar de fala quer trazer a discussão, quer trazer a conversa, o diálogo. O grande problema é que essas posturas radicais acabam muitas vezes invalidando a proposta dessa perspectiva ou desse tema. Então, quando, na verdade, eu transformo o lugar de fala em lugar de cala, eu estou deturpando a proposta inicial e, de fato, eu não estou compreendendo bem a perspectiva ou o pensamento. Lógico que existem leituras radicais que vão nessa perspectiva, a gente não pode negar, é fato, né? Mas, quando nós fazemos isso, nós não estamos, pelo menos na perspectiva da Djamila, nós não estamos usando bem o conceito do lugar de fala, e, pelo contrário, estamos replicando aquela postura que nós queríamos debater, queríamos conversar, e nós não estamos causando mais fissuras, mas engessamentos. Então, é muito importante a gente perceber isso. Ter cuidado com essa leitura radical, fechada do lugar de fala, porque, de fato, vai invalidar o argumento, o discurso, e muitas vezes vai trazer muito mais problemas do que soluções. É isso, Augusto. Muito bem. Olha, a pergunta do Quino é muito provocante, não é? Muito interessante, mas é difícil de ser respondida em poucas palavras, não é? Na verdade, é uma bela provocação. Eu prefiro estar com a redação dela aqui, visível, mesmo minha vista não estando tão boa, mas a primeira afirmação, exatamente, não é? Começando que o fundamentalismo bíblico é apresentado como um fenômeno cujo polo determinante é o leitor. Exato. Porém, como o fundamentalismo ele se construiu, como ele se consolidou e como ele avançou, mas não foi mais tendo tanto aquele leitor individual como o polo, mas já a interpretação fundamentalista do grupo religioso do qual ele é adepto, né? Por exemplo, aqueles 5 pontos fundamentais, pré-estabelecidos ainda pelas primeiras publicações da revista The Fundamentals, né, que Irmã Ilha já citava ontem, publicações financiadas por grandes grupos econômicos exatamente para sustentarem essa interpretação que visava contestar as transformações, os avanços científicos, mas, sobretudo, a teologia liberal e o modernismo nos Estados Unidos. Então, esses princípios foram estabelecidos como dogmas, de modo que quem participa desses grupos fundamentalistas já está condicionado a interpretar, não conforme a sua própria subjetividade, a sua própria história de vida, mas conforme aqueles pontos, ou, entre aspas, dogmas que o grupo que está por trás já predeterminou. Então, é o leitor, realmente, esse polo, que é importante percebermos, mas o leitor individual, o simples indivíduo hoje que manuseia a sua Bíblia, mesmo que faça leitura fundamentalista, mas ele já não faz mais por si próprio, mas foi coagido pelo grupo e ele já tem uma leitura predeterminada desse grupo. A segunda parte da pergunta é mais interessante ainda, não é? Se nós não poderíamos questionarmos se a própria Bíblia se teria fundamentalismo na própria Bíblia, não é? Eu acredito que sim, eu acredito que a resposta do professor Augusto, já fazendo a relação a ideologia do Sul, que se sobressaiu nos escritos, não é? Em detrimento das realidades do Norte,
construindo uma visão totalmente negativa do norte. Em relação aos escritos do Novo Testamento, os relatos evangélicos mostram, de certo modo, Jesus tentando quebrar certos fundamentalismos em relação à lei. Então, acredito, sim, que o fundamentalismo ele está presente também no próprio texto bíblico. Não sei se o Márcio quer também comentar alguma coisa dessa questão do Quino. Eu não tenho nada a acrescentar. A fala de Cornélio está perfeita para mim. Mas excelente, viu, irmão Quino? A resposta é uma alegria muito grande tê-lo aqui tão perto, mesmo tão longe, viu? Porém, eu gostaria mais de ter escutado, viu, essa provocação do que propriamente lido. Escutado da sua voz poética. Só uma deixa, sobre o fundamentalismo e sobre como a interpretação ela já está condicionada e como se tornou até mesmo um dogmatismo, mesmo que a palavra possa soar estranha para outras denominações, mas eu, nesses dias, vendo a questão do caso Flor de Lis, não é? Percebendo, claro que as investigações ainda estão em andamento, não se chegou ainda aos desdobramentos finais, mas o perigo do fundamentalismo e quando ele é interpretado dogmaticamente, digamos assim, porque aquela mensagem que foi analisada, não é, de que ela, para não escandalizar, para não cometer um pecado, o pecado da separação, preferia matar, né, preferia eliminar. Então, acho que é um exemplo muito concreto em nossos dias de a que ponto o fundamentalismo tem chegado, não é? E a que ponto ele pode ainda levar para situações ainda mais absurdas, né? Então, essa ideia de que o casamento não pode ser desfeito, então é melhor matar o marido, porque não vai desagradar a Deus rompendo com o vínculo matrimonial. É apenas uma provocação que eu deveria ter citado enquanto na minha primeira fala, mas eu estava com ela na memória que deveria partilhar em tom de provocação e agora acredito que foi a oportunidade. Bom, tem a colocação do Fábio Henrique de Abreu. Ele vai dizer que a questão dele com a descrição do conceito de fundamentalismo é que não há como operar uma distinção categorial entre, por exemplo, o fundamentalismo do denominacionalismo protestante estadunidense e o fundamentalismo iraniano, ou de outras matrizes. Fundamentalismo é um fenômeno mundial, cuja raiz se encontra em uma atitude de reação frente à crise social, é o que diz o Fábio Henrique de Abreu. Caso tentemos defini-lo com base no Manifesto de Fundamentals, como tem sido reiteradamente repetido, ou mesmo a partir de outros contextos, acaso não se tornaria a operacionalidade científica do conceito completamente estéril? Ele pergunta. Também Diane Henriques, ele diz assim, fundamentalismo não pode ser produto da Bíblia. O consenso acadêmico é que o fundamentalismo é fundamentalmente moderno. Eu queria começar, aí depois vocês também podem colocar mais alguma coisa, tá bom, gente? Eu só queria dar uma palavrinha sobre essas questões. Primeiro do Fábio Henrique, né? Sim, Fábio, eu concordo com você, a gente não tem que ter cuidado para não o conceito científico de fundamentalismo, né, ficar estéril. Mas como a proposta aqui do nosso simpósio é a discussão do fundamentalismo bíblico, né, então a gente está falando do fundamentalismo que surge no nosso meio cristão. Por isso estamos falando da origem do fundamentalismo a partir do The Fundamentals, né, e do movimento protestante norte-americano, porque estamos tratando do fundamentalismo no nosso contexto. Se a gente for falar do fundamentalismo enquanto o conceito técnico de fundamentalismo ampliado para fora do nosso campo do cristianismo, né, porque aqui a gente fala que começou com esse movimento protestante, mas é uma realidade do cristianismo, independente de ser vertente protestante ou católica, infelizmente é uma realidade que perpassa todos nós, né? Mas estamos trabalhando nessa linha, né?
Então, a gente não está negando essa questão, né, por favor, se pareceu isso, desculpe-nos, não é essa a intenção. Né? A gente sabe que esse fundamentalismo é uma realidade que perpassa e extrapola nossas fronteiras e que tem, você tem toda a razão, é uma reação à crise social. Inclusive, a Maíra falou sobre isso ontem. Né? Na fala dela, ela lembrou disso, né? Que ao falar da questão social, como a questão social é um elemento que está ali importantíssimo para explicar a origem do fundamentalismo. Na fala dela ontem, ela destacou isso entre os elementos que ela estava apresentando. E o Dian, eu gostaria de colaborar com ele também, uma opinião. Se vocês estiverem ouvindo um neném chorando, é minha bebê ali na sala. Com o Dian, porque ele fala, né, a questão de que na Bíblia não pode haver fundamentalismo porque é um conceito moderno. Sim, eu concordo. O conceito de fundamentalismo é moderno. Mas, ao identificar esse conceito hoje, as características hoje, a gente pode olhar para o texto bíblico e identificar a presença do fundamentalismo em alguns contextos, em alguns textos, algumas interpretações, dentro da própria Bíblia. Né? E é como o gênero literário. O gênero literário não existia no tempo que foi escrita a Bíblia. O gênero literário é moderno também, é um conceito da literatura moderna que estabeleceu os conceitos. Depois a gente aplica a Bíblia para identificar. Então, é um processo de identificação. Nós estamos dizendo que, tecnicamente, já havia fundamentalismo assim, no sentido do conceito técnico. Né? Pelo menos é o que eu acredito. Vou passar agora para vocês, então, Cornélio e depois o Márcio. Exato. A gente lê a Bíblia a partir de categorias modernas, né? Os métodos, a nossa forma de concebê-la, de classificar os gêneros literários e os próprios métodos que nós, né, aplicamos também a ela. Então, para ser mais claro, a gente poderia dizer que na Bíblia tem, ou digamos, ela é fruto também de religiosos intolerantes, digamos assim, simplificando, não é? Embora a categoria intolerância também seja uma categoria moderna. Mas digamos que pode encontrar nela essa força impositiva e, certamente, mesmo na impossibilidade de recuperarmos o seu contexto vital, o processo de redação, mas não é de se negar que tenha tido, digamos, imposição de certos posicionamentos e de certas ideias nos textos que nos foram transmitidos, né? Então, foi nesse sentido que a gente se referia, ainda como desdobramento, não é, lá da pergunta do Quino. Aqui, viu, Augusto, pegando a deixa da sua, quando você falava ainda a própria leitura fundamentalista, né, o documento que foi citado ontem, mas também citado hoje, né, a interpretação da Bíblia na Igreja, ele mesmo afirma, ao terminar de tratar da leitura fundamentalista, que essa leitura foi assumida e se expande cada vez mais por grupos das mais diversas denominações, né, inclusive grupos católicos também. Então, é uma leitura que está presente nas comunidades leitoras da Bíblia como um todo, e não é exclusivismo nem privilégio de uma instituição ou outra fazer também ou ter grupos adeptos dessa prática de leitura. O Márcio, então, com a palavra também. Só acho que voltar, não sei se foi quem foi que falou, essa questão do fundamentalismo da Bíblia, né? Eu acho que existem indícios que apontam para uma leitura fundamentalista ou para uma vivência fundamentalista em alguns momentos. Por exemplo, aquela lembrança de Jesus Cristo, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Parece dar indícios de uma leitura fundamentalista, do ponto de vista farisaico, acerca do Antigo Testamento. E tantas outras, né? O mesmo Sermão da Montanha, quando Jesus vai propor uma releitura. Lógico que a gente está aqui tentando fazer um esforço de compreender a leitura da época. Como a gente falou, como acho que esse conceito do Sabatier é muito feliz, né? A estética fundamentalista.
né? É entender que não é algo que aparece só na modernidade. O termo, a conceituação, pelo menos no meu ponto de vista, compreendo outras perspectivas, mas no meu ponto de vista, a conceituação pode ser algo moderno. Mas será que só depois da modernidade nós vivemos, por exemplo, uma realidade fundamentalista? Né? Por exemplo, os antigos sacrifícios que, inclusive, a Escritura condena, o sacrifício do filho, né, ou das crianças que aconteciam em algumas realidades. Então, assim, eu, sinceramente, na minha leitura, respeito outras, eu não vejo isso como um anacronismo, mas vejo como uma tentativa de entender aquele Citizen Leben no qual o texto está inserido, né? Lógico que nós corremos o risco de errar, todos nós corremos o risco quando estamos tentando interpretar a Bíblia, mas eu acho que cabe também essa perspectiva de entender que o nosso olhar não é absoluto, né? Nós estamos tentando, e infelizmente ou felizmente, nós temos que tentar traduzir nas nossas categorias aquilo que está no texto bíblico. O que a gente não pode fazer é forçar, né? Dizer o que o texto, em hipótese alguma, tem essas realidades ou tem essas possibilidades. Aí forçar o texto é um pouco difícil, né? É complicado, mas perceber algumas situações que nós conseguimos reconhecer, pelo menos para mim, principalmente nessa luta ali, farisaísmo, né? Primeiros cristãos e tudo, parece sim haver algumas posturas fundamentalistas. Mais uma vez eu reitero, não é que a atitude ou essa estética surge, né, com a modernidade, mas eu acho que é um dado quase que antropológico, poderíamos dizer assim, desde de muito tempo atrás, né, na minha leitura. Tá? Só isso que eu tinha para falar. Muito bem, obrigado, então, Márcio. E aqui a gente vai começando, então, a gente a concluir, né? A gente vai fechando aqui a nossa mesa de debate. Eu quero abrir somente para o Cornélio e o Márcio fazer alguma consideração final, se quiserem fazer, alguma palavra conclusiva, e a gente poder, então, encerrar essa mesa de conversa tão boa, tão agradável, né? Saiu melhor que a encomenda, para mim, pelo menos, né? Graças a Deus a gente conseguiu fluir um tema novo para todos nós, porque a gente está tentando desbravar esse tema e queremos trazer aqui para vocês, partilhar com vocês aqui essas ideias. Então, não sei, se o Márcio ou o Cornélio quer dar uma palavra primeiro, né, para considerações finais. Acho que o importante dessa nossa conversa é o pressuposto de que essa não é uma voz única, né? A gente quis trazer a discussão, concordar, discordar. Eu acho que para aquilo que a gente trouxe é algo importante, né? A gente não quer ser a única voz ou não quer impor o nosso pensamento, mas a gente está aqui expondo aquilo que a gente foi tentando trazer, né, para vocês. Pelo menos para mim é um conceito novo que eu estou tentando ainda descobrir, mas eu acho que é muito frutífero, né? E acho que principalmente por nos ajudar a tentar perceber o outro no discurso, e não apenas eu que sou o orador, eu que sou aquele que fala, eu que discurso, né? Mas perceber a nossa fala não como um monólogo, mas como diálogo. Eu acho que isso é muito importante, porque infelizmente nós vivemos em uma sociedade que está marcada por monólogos. E acho que essa realidade, também no mundo bíblico, né, na perspectiva do pensamento bíblico, eu acho que é importante e que pode contribuir muito. Tá? Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem, então eu também agradeço a todos que participaram, mas principalmente ao professor Augusto por nos colocar esse desafio, não é, de cruzar, já que a intuição inicial foi dele, de cruzar esses universos, não é, esses temas do lugar da fala com o fundamentalismo bíblico. Então, a gente foi desafiado a procurar conhecer mais esse conceito que tem sido tão rodado pelas redes sociais, por colunas de jornais, não é, e tudo mais, que é o conceito de lugar de fala. Muitas vozes, inclusive, negacionistas em relação a esse conceito, inclusive gente de peso
no mundo cultural brasileiro, não é, que tende a diminuir a força desse conceito e a importância dele se consolidar. Então, trazê-lo para a reflexão bíblica e cruzando com o fundamentalismo, poderíamos dizer, com um polo tão oposto, é ainda mais desafiador, e o professor Augusto, em suas intuições, nos levou a fazermos esse cruzamento, mas agradecemos pela oportunidade, mas, sobretudo, pela atenção de todos e pela coordenação, não é, do evento, o grupo de interpretação dos cristianismos aí da Unicap, um grupo tão consolidado que nos favorece não apenas essa, mas tantas outras discussões. Então, é um tema para a gente levar adiante, não é? Para a gente, como se diz, tentar embasar-se mais, conhecê-lo mais e talvez encontrar, no lugar de fala, um meio de enfrentar os desafios que os fundamentalismos nos impõem, não é? Ontem a conferência da irmã Ilha nos deixava exatamente diante dos desafios do fundamentalismo, mas como enfrentá-los? Talvez o lugar de fala seja um caminho que se abre para nos depararmos e enfrentarmos esse fenômeno. Bom, eu só também quero agradecer aos professores Márcio, professor Cornélio, que toparam enfrentar essa mesa comigo para a gente debater esse tema e provocar essa reflexão, né? E agradeço a participação de todos. Até logo, pessoal. Obrigado pela presença.